Você já parou para pensar como eram os primeiros campos de futebol de Maringá? Claro que devem ter existido vários deles espalhados por diferentes regiões. Mas você sabia que antes do conhecido Willie Davis, a cidade teve outro estágio? Curiosos? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Após ter sua pedra fundamental lançada em novembro de 1942, o núcleo inicial da futura cidade começou a se formar. Ao longo de algumas quadras cortadas pela Avenida Brasil, as pessoas foram se instalando, formando sua comunidade local. Atividades sociais e recreativas passaram a integrar o cotidiano dos habitantes, precedendo a paixão que se tornaria de forma quase que absoluta após a Copa de 1950. O futebol já mantinha um espaço cativo nos momentos de lazer. Foi dessa forma que, na segunda metade da década de 1940, uma grande área teve sua mata derrubada para dar espaço a um campo. Instalado na então Rua Pinguim, hoje Antônio Carniel, este foi um espaço que teve início de forma bastante precária. Era apenas um terreirão onde os confrontos aconteciam mediante um público espectador que começava a ganhar forma. Um dos primeiros times amadores a se formalizar na época foi a Sociedade Esportiva e Recreativa de Maringá, que acabou conhecida pela sigla SERM. Embora já atuasse de forma embrionária, o time tem o ano de 1948 como a data de sua fundação. Segundo a imprensa da época, o SERM foi criado por intermédio de César Haddad, Ângelo Planas, José Pedro Antunes, Pedro Belotto, Arlindo Planas, Semi Haddad, Cícero Jaime Bley, José Barboli, Antônio Carniel, Santo Aliberti, Álvaro Fernandes, Jaime Bernadelli e Henrique Pinto Pereira. O pioneiro Lauro Fernandes Moreira, que chegou por aqui em 1945 e foi jogador do SERM, cita que ainda compuseram aquele grupo fundador José Pedro Antunes, Aurélio Saturbano, Glóris e Canjica. O divertimento era brincar com a meninada ou jogar um futebolzinho no campo do SERM do Maringá Velho. Então, dali começou um juvenil. Chutando uma pesada bola de couro, os jogadores utilizavam de forma opcional um gorro que ajudava a proteger o impacto durante as cabeçadas. Outros tempos, não é mesmo? Aquele primeiro grande campo de chão batido na região que ficou conhecida como Maringá Velho acabou se tornando a sede do SERM, ao tempo que outros times foram se organizando em outras diferentes regiões da cidade. Foi dessa forma que no início da década de 1950, Maringá já tinha outros campos espalhados pelos seus bairros, como um que ficava na sede da Socema, próximo à Avenida Colombo, e outro nessa mesma avenida da esquina com a então Estrada Morangueira. Empresas também investiam nessa modalidade esportiva para o divertimento de seus colaboradores. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná instalou seu campo nas proximidades do então Pátio de Manobras Ferroviárias, às margens da Avenida Prudente de Moraes, enquanto que o frigorífico Luso Brasileiro Central fez o mesmo ao lado do Bosque 2, onde mantinha a sua indústria alimentícia. Elas, claro, não foram as únicas. Em todo caso, os principais confrontos em torneios e amistosos acabavam concentrados no campo do SERM, que nessa altura já contava com uma estrutura rústica de estádio. Ou seja, após a união da comunidade do Maringá Velho, uma arquibancada coberta foi construída em madeira, além do campo ter sido cercado e até mesmo uma cabine para locutores e radialistas ter sido instalada no local. Diante de um cenário efervescente, ainda informalmente, Ernesto Paiva esteve à frente da Comissão Provisória Municipal de Esportes, a qual foi responsável pelo Campeonato Municipal de Futebol, que aconteceu
durante as festividades do 6º aniversário de Maringá. O jogo inaugural daquela disputa se deu em 10 de maio de 1953 no estádio do CERN. A expectativa do torneio era reunir os maiores clubes esportivos da cidade. Personagem cativo, anos antes, Ernesto Paiva havia fundado a confeitaria e padaria Arco-Íris, que primeiramente funcionou no Maringá Velho e depois foi transferido para o Maringá Novo. Mas não era apenas Maringá que viu o futebol amador ganhar corpo. Cidades da região também seguiam no mesmo compasso. Por essa razão, surgiu a Liga de Futebol Regional de Maringá em 23 de abril de 1956. A instituição vinha funcionando em caráter informal, como podemos atestar nesta matéria, que foi veiculada em março do ano anterior. No detalhe de O Jornal de Maringá, constatamos Domingos Fernandes, o Dute, recebendo o troféu de Túlio Vargas, então presidente da Liga. Ao centro, o promotor público e presidente do time da Melhor Alimentos, João Paulino Vieira Filho, aplaude a honraria. À sua esquerda, 2 jogadores do CERM observam. Responsável por conduzir o Campeonato Regional de 1957, a Liga integrou times das cidades de Maringá, Mandaguaçu, Ourizona, Bom Sucesso, Marialva e Nova Esperança. Aquela disputa foi vencida pela Companhia Melhoramentos Futebol Clube. Na categoria de aspirantes, coube ao CERM levantar o caneco. Paralelamente, uma divisão de juvenis foi criada para estimular os jovens, além de um departamento de arbitragem que buscou a formação e o aprimoramento desses profissionais. Naquele período, a presidência da Liga foi ocupada pelo advogado Túlio Vargas. Já a vice-presidência ficou sob responsabilidade do contador Albano Melo Rocha. Vale lembrar que, além dos times amadores que geralmente representavam seus bairros ou empresas, ainda tivemos algumas equipes organizadas por áreas profissionais, como foi o caso do time de bacharéis composto por um plantel de advogados que conquistou diversas vitórias ao longo da segunda metade dos anos de 1950. Mas e quanto ao estádio do CERM? Então, no final da década de 1950, a sua arquibancada acabou dizimada por um grande incêndio. Não se sabe a origem do fogo, muito menos se houve culpados. O certo é que a partir daquele momento, o campo perdeu o vigor. O interessante mesmo é que quase simultaneamente outro estádio começava a ganhar destaque. A história deste outro equipamento começa em março de 1953, quando a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná destinou uma quadra praticamente no coração da cidade para ser ocupada por um campo de futebol. A praça esportiva recebeu o nome de Willie Davis, em homenagem ao personagem que ocupou o cargo de prefeito em Jacarezinho e em Londrina, bem como integrou a equipe técnica da colonizadora de nossa região. Muito diferente do que conhecemos hoje, o estádio Willie Davis foi inaugurado em 12 de maio de 1957, durante as festividades do 10º aniversário de Maringá. Na década de 1960, suas estruturas receberam benfeitorias a partir de um moderno projeto arquitetônico que o transformou numa referência no interior do Paraná. Outras melhorias seriam viabilizadas ao longo dos governos dos prefeitos Luiz Moreira de Carvalho, Adriano José Valente e Silvio Barros. Mas essas são outras histórias, quando times profissionais começaram a ganhar destaque por aqui. Se quiser conhecer mais sobre a trajetória do futebol profissional em Maringá, a gente produziu um documentário bem bacana que foi lançado o ano passado. Vou deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo. Quanto ao CERM, antes de o time ser extinto nos anos de 1970, ele se tornou um dos clubes mais vitoriosos da cidade ao longo das décadas de 1950 e 1960. Sobre o seu campo,
Posteriormente, parte dele foi ocupado a partir de maio de 1970 pelo Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, o SENAI, e é onde estamos exatamente agora. Ou então o Ginásio Industrial de Maringá, viabilizado na época em parceria com a Prefeitura, se tornou realidade com a inauguração do Centro de Formação durante as festividades do 23º aniversário da cidade. Um campo ainda foi preservado nas imediações onde alguns jogos seguiram acontecendo. E aí, você conhecia a história do primeiro estádio de Maringá? Se gostou, curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. A história em tudo que vemos e até a próxima!